Bom dia! Mais um momento em que eu posso dizer: a felicidade bateu na nossa porta. No dia que Jesus resolveu morrer por mim e por você, toda a tristeza foi embora, todos os perrengues, todas as pragas, maldições que tentavam nos acompanhar, tudo foi dissipado. Porque no sangue de Jesus há poder para desfazer toda a obra do mal. E hoje é o primeiro domingo do mês, a nossa Santa Ceia, e eu quero te convidar. Você já está com o seu pão e o seu suco de uva aí? Prepara, porque daqui a pouco nós vamos ceiar. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, deixar aqui embaixo os nomes e as causas que você quer oração. Ou enviar para o nosso e-mail atendimento.bispavirginiarruda@gmail.com. Hoje é domingo, 2 de agosto de 2026. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Continuando a nossa campanha, removendo as pedras, hoje nós vamos falar das pedras que ficam na mente. Essa é uma campanha muito especial, porque Deus ele quer nos abençoar, mas muitas vezes as travas estão em nós e não ao nosso redor. A gente culpa pessoas, situações, momentos, mas a trava, na verdade, ela acontece na nossa mente. Afinal de contas, o maior campo de batalha do inimigo é a mente. Então eu quero começar te dizendo essa manhã que o seu maior inimigo não é Satanás, é você. Controle os seus pensamentos, controle as suas emoções e você será uma pessoa centrada e bem-sucedida. Abra comigo aí em Romanos, capítulo de número 12, verso 1 em diante, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a hora agradável e perfeita vontade de Deus. É muito difícil a gente controlar isso. Esperar ou enviar o comando para a nossa mente que ela não deve se apressar. Porque ela precisa entender qual é o caminho que Deus quer que ela trilhe. Só que assim, tem pessoas que se você chega para ela e fala, olha, você precisa de uma libertação na sua mente, ela não vai aceitar. E eu quero começar te dizendo nesse domingo que nem toda prisão tem grade. Às vezes você é uma pessoa tão obsessiva, tão estressada, tão rancorosa. E isso é por quê? Porque você está preso nas suas emoções. Você é como num computador. O HD está cheio só de coisa ruim. E você continua alimentando ali, vai ficando lento, vai aparecendo aqueles símbolos de atenção, dá tilt de vez em quando. Por quê? Porque tudo está aqui. E quando aqui não está bem, o restante não está bem. Algumas pessoas que me acompanham, que eu conheço, que eu recebo os pedidos de vocês, eu mesma leio, tem muitos pensamentos de derrota. E a pergunta é, por que você se sente uma pessoa tão incapaz, tão sem direitos, quando a Bíblia diz que nós somos filhos? O filho tem direito à herança. O filho reina aqui com Deus Pai. Mas o teu campo de batalha está minado. Por quê? Eu tenho 2 ouvidos, concorda você também? Com o ouvido eu ouço a voz de Deus. Mas muitas vezes o outro, ele está tão perturbado com vozes do além, com palavras, com problemas, que eu só escuto a voz do vento. Pedro, ele estava sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas, indo Jesus de madrugada, enquanto os outros discípulos olhavam para ele e diziam, Pedro, não vai não. Você está doido? Você vai afogar. E Pedro fala, Jesus, se é tu mesmo que está aí, me manda ir sobre as águas. Quando Jesus fala, sou eu, Pedro, vem. Pedro, ele coloca o pé na água do mar,
por cima das ondas e começa a andar. Só que de repente tinha um barco com mais 11. Pedro, cuidado! É um fantasma, não é Jesus! Aí Pedro, por um minuto, ele para de ouvir a voz da fé para escutar a voz de quem não acreditava que ele poderia flutuar ali. E aí Pedro começa a afundar. Ele começa a afundar porque aquele monte de vozes geram nele insegurança. Comece a separar que voz você quer ouvir. Voz das amizades que só te puxam para baixo. Vozes de pessoas que estão do seu lado, mas não torcem por você. O que você quer perto dessas pessoas? Tenha filtro, tenha uma peneira, só deixe perto de você quem realmente acredita no teu potencial, acredita na tua capacidade, acredita que Deus é com você, acredita que você vai vencer independente da situação. Não ande com pessoas que só te colocam para baixo. E aí Pedro se lembra que Jesus estava na frente dele, então ele diz: mestre, me ajuda! E Jesus estende a mão e diz: por que tu duvidou, homem de pequena fé? Você que está hoje quase afundando, a pedra da insegurança chegou aí. Eu quero te dizer, Jesus te ama e hoje Ele vai remover essa pedra de você e vai te colocar seguro. Tem pessoas que têm um complexo de inferioridade tão grande, às vezes ninguém nem te julgou, às vezes ninguém nem falou nada com você, nem te olhou de cara feia, mas pelo complexo de inferioridade você acabou criando uma situação dentro de você, no seu HD, que tudo que fala está direcionado a você. Tudo que fala é para te perseguir. Para com isso, querido. E ainda que você ouça alguma coisa de correção, está tudo certo. Observa, vê se você está errado e muda. Mas não se sinta inferior a ninguém. Você tem um corpo, uma alma e um espírito igual a todo mundo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Do jeito que o sol nasceu para um, nasceu para o outro. Você só precisa olhar no espelho, enxergar a sua identidade e acreditar em você. Deus, para trabalhar na tua vida, primeiro Ele remove as pedras. Ele vai começar mudando o seu modo de pensar. Porque se Deus te tira do lixo, te coloca num palácio, e Ele não mudou isso dentro de você, você vai estar dentro do palácio querendo comer lixo. E aí? Aí não adianta Deus te dar algo grande se o seu pensamento está sempre no lixo. Você é como um pinto que fica ciscando uma galinhazinha. Se prepare para ser águia. Se prepare para entender que se Deus te criou, tem uma importância. Se Deus te criou é por causa de algo grande que Ele tem com você. E aí, Deus muda a nossa maneira de pensar. Em seguida, Ele muda a nossa vida. Acredite. Eu, Bispa Virgínia, não posso mudar você. Eu posso te instruir no caminho. Mas o Senhor, se você orar e crer, Ele pode remover todas as pedras da sua mente ainda hoje e fazer de você um grande vencedor. Sabe? Eu quero te convidar a fazer 2 atos proféticos hoje. O primeiro, você vai pegar a pedra que nós estamos usando e você vai dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não sou mais inferior a ninguém. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu sou filho. Eu não aceito mais derrota. Porque eu sei que o Senhor é aquele que me capacita e me ensina e vai me ajudar a crescer. Sopra aqui, Diga todo o complexo de inferioridade. Toda autossabotagem eu coloco sobre essa pedra agora. Agora eu quero te perguntar. Você tem óleo em casa? Se você tem óleo, você vai ungir a sua testa e da sua família. Declarando assim, eu declaro em nome de Jesus que toda fortaleza na minha mente já caiu por terra. E eu sou livre para viver o que Deus tem para mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Unja a sua testa com óleo agora. Agora você vai pegar o pão. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ele estava um dia ali reunido com os discípulos e disse: eu vou padecer por vocês. Esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E ele pegou o pão e orou. Nós vamos orar. Estenda a mão para cá. Deus, eu consagro este pão essa manhã como símbolo da tua morte, mas principalmente da tua ressurreição. Eu consagro este pão agora e eu digo que ao comer,
todos que fazem parte do ministério, que estão assistindo agora esta ceia, eles terão pedras removidas na mente, no corpo, no espírito, e a vida deles será renovada em ti. Pois como ministra do teu evangelho, eu consagro agora este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma olhada para esse pão. Representa a carne de Jesus rasgada por você na cruz do Calvário. E ele pegou o pão e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é dado por vocês. Hoje, você vai sentir algo que você nunca sentiu. Ao comer deste pão, você vai sentir um calor no seu corpo e a libertação da sua mente para que você possa andar e viver os milagres de Deus para você. Pode comer. Do mesmo modo, ele pegou um cálice e ele colocou o suco de uva, o vinho. E ele disse: olha, essa é a minha aliança, a nova aliança com vocês, no meu sangue. Façam isto em memória de mim até que eu venha. Mas eu não quero que você tome somente um suco de uva ou somente um vinho. Eu quero orar agora com você, para que o sangue do próprio Jesus esteja dentro deste cálice. Nós vamos beber, Jesus, deste cálice que representa o teu sangue. E eu quero te pedir agora cura física, cura emocional, cura espiritual. Tira a cegueira dos nossos olhos. Unge a nossa audição. Cura-nos, Senhor, de nós mesmos. E nos abençoa para a glória do teu nome. Que ao bebermos deste cálice sejamos restaurados em ti, pois eu consagro em nome de Jesus. Amém. Ele pegou o cálice e disse aos discípulos: essa é a minha aliança com vocês. Vocês vão fazer até que eu venha. E ele tomou o cálice e disse: bebam. É a minha aliança, o meu sangue dado por vocês. E eu quero declarar que ao beber deste cálice nesta manhã, primeiro domingo do mês, a cura espiritual e física está vindo para nós. Vamos enxergar a vida de um outro jeito, entendendo que eu preciso estar com a mente limpa para ouvir a voz do Senhor. Pode beber. Não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Seja um dizimista do Ministério A Palavra do Dia. Seja um mantenedor, um intercessor. Nosso Pix é 40 358 687 1000 de ré 56. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o meu Deus deixar, eu volto na palavra do dia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda cheia.